Alô, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos a essa segunda aula do módulo sobre a Bíblia. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a definição da Bíblia, como ela foi escrita, o que papel ela tem dentro da formação da nossa fé, ahm, quais os idiomas, qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, e vimos também como achar uma passagem na Bíblia. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o conteúdo dos livros. Quais os tipos diferentes de livro, o propósito de cada livro, para que a gente possa aprofundar um pouco mais o conhecimento que nós temos desse tesouro que Deus nos deixou para a gente ter respostas para as nossas dúvidas de fé. A Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II diz que se quando a gente reza, nós falamos com Deus, quando a gente medita uma passagem bíblica, nós ouvimos a resposta dele. Então é muito importante para a nossa intimidade com Deus que a Bíblia não seja um livro desconhecido, mas um livro que faça parte da nossa caminhada de fé, para que a gente possa estar sempre conhecendo melhor o nosso Deus, entendendo a sua vontade para nós e caminhando junto com Ele. Gostaria muito de estar dando essa aula presencial para vocês, mas ainda estou em viagem a trabalho e espero que em breve já possamos ter a nossa aula outra vez presencial. Vamos pedir a Deus que prepare então os nossos corações para tudo aquilo que a gente quer ouvir. Que Ele receba todas as nossas preocupações, as nossas dúvidas, as nossas revoltas, as nossas enfermidades. Que Ele cuide daqueles que são importantes para nós e principalmente que Ele cuide daqueles que se recomendaram às nossas orações. Para que o nosso coração não tenha distrações e preocupações outras, que não seja escutar a Deus e entender a vontade dele para nós. Enfim, que possamos estar aqui unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver então qual o conteúdo da nossa aula de hoje. Ok, vamos ver qual o conteúdo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele começa com a Torá dos nossos irmãozinhos judeus, que é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tem um errinho aqui nesse slide, porque ele não está mostrando o livro do Deuteronômio, do Números, que é NM, a abreviação. Então, o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, depois o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, chamados de Pentateuco, pelos nossos irmãozinhos judeus, forma a base da Bíblia hebraica, da Bíblia dos judeus. Ora, mas nós não temos apenas o Pentateuco na Bíblia. Nós temos também livros que são chamados de históricos, que são livros que nos contam uma parte da história do povo de Israel. Josué, por exemplo, nos conta a história da entrada do povo de Israel na Terra Prometida depois da morte de Moisés. O livro de Juízes nos fala sobre a caminhada do povo depois que se instalou nessa terra, até o início da Era dos Reis. Então, o livro dos Juízes, o livro de Ruth, o livro de 1 e 2 Samuel vai nos falar isso. Samuel já começa a nos falar da história dos reis de Israel, porque Samuel foi o último profeta e juiz, e foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e também o segundo rei de Israel,
o rei Davi. 2 Reis e o livro de Crônicas nos fala exatamente sobre a história dos reis de Israel e Judá. O livro de Esdras e Neemias vai nos contar a história da volta do povo de Israel para a Terra Prometida depois do exílio na Babilônia. Os livros de Tobias, de Judite, de Esther, 1 e 2 Macabeus, também vão nos contar fatos históricos do povo de Israel, com nuances um tanto quanto diferentes. Os livros de Tobias, Judite e 1 e 2 Macabeus não estão presentes na Bíblia dos nossos irmãozinhos evangélicos. Além de livros históricos, a Bíblia também tem livros poéticos, que continuam a nos falar quem é Deus e qual é a sua vontade para nós, mas através de uma linguagem que o objetivo não é contar um fato, mas é, na verdade, falar a nossa alma com palavras suaves, com palavras melodiosas, que toquem os nossos corações e nos façam ter mais intimidade com Deus. Livros poéticos, então, Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e o Eclesiástico. O Eclesiástico não está presente na Bíblia dos nossos irmãozinhos evangélicos. Temos também na Bíblia livros proféticos, que são compostos de 17 livros, divididos entre profetas maiores e profetas menores. Não são profetas maiores ou menores em função da importância ou do status ou do poder do profeta, mas pura e simplesmente em função do tamanho do livro. Os nossos irmãozinhos judeus, eles são muito metódicos nessa história de apresentar o tamanho dos livros, né? Então, para eles, os profetas maiores são os que têm os livros maiores. E não são só os judeus que fazem isso. Na verdade, a ordem das epístolas no Novo Testamento é exatamente em função do tamanho da epístola e não da importância. Todas elas são importantes, é claro, mas não em função de qualquer outro tipo de critério que não seja o tamanho do livro. Os profetas menores, então, são aqueles que os livros são mais curtos, não necessariamente que tenham menos conteúdo religioso, né? Então, esses são os livros proféticos, divididos. Os profetas maiores, então, são Isaías, Jeremias e Lamentação de Jeremias, Ezequiel e o livro de Daniel. Parte do livro de Daniel, capítulo 3, 13 e 14, não está presente na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos. Os profetas menores são 12: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores. E o Novo Testamento? Ele tem também essa divisão entre livros proféticos, livros históricos? Tem um pouquinho de diferença. Faltou só dizer aqui para vocês que o livro do profeta Daniel é tido como um livro de revelações proféticas. É como se ele fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. É essa expressão que alguns teólogos usam para o profeta Daniel. No Novo Testamento, a parte fundamental do Novo Testamento são os 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João. Eles não estão em ordem cronológica ou em ordem de importância. Na verdade, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, depois nós tivemos o evangelho de Mateus e Lucas. Existe a teoria de que existiu um quinto evangelho
chamado de Evangelho que o original não se encontra, mas que teria sido a inspiração para os 3 evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Como livro histórico, no Novo Testamento nós temos o Atos dos Apóstolos, porque ele registra exatamente qual a história da formação da igreja depois que Jesus subiu aos céus. Como é que a igreja se fundamentou em torno dos apóstolos, dos ensinamentos dos apóstolos que transmitiam o evangelho de Jesus e das pregações de São Paulo também, das missões evangelizadoras de Paulo. O Novo Testamento tem 21 cartas. Primeiro tipo de carta são cartas escritas às igrejas, como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Todas elas cartas escritas por São Paulo. Depois nós temos epístolas dirigidas a indivíduos, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon, todas elas escritas também por São Paulo. E temos cartas não escritas por São Paulo, a carta aos Hebreus, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 de João, Judas e Tiago. Esses são, então, as epístolas que a gente encontra no Novo Testamento. E o livro profético por excelência no Novo Testamento é o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. E o livro do Apocalipse é uma revelação profética. Alguns fatos ali narrados já aconteceram, outros ainda não. Na verdade, é um livro que anuncia a vitória do bem contra o mal e já nos dá um gostinho de como vai ser o paraíso quando a gente chegar lá. O conteúdo da mensagem bíblica qual é? Ora, em Gênesis, nós temos lá como conteúdo a história da salvação, mostrando o princípio da humanidade. Então, em Gênesis, nós teremos a criação, o pecado de Adão e Eva, o dilúvio em que Deus tenta purificar a criação através de Noé, e depois nós temos a separação dos povos narrada no episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11. A partir de Gênesis 12, nós já entramos na era dos patriarcas, com o chamado de Deus a Abraão para ser o primeiro patriarca. Então, Abraão, depois Isaque, o filho dele, Jacó, que Deus muda o nome para Israel, a migração do povo de Israel para o Egito, em condições de extrema acolhimento por parte do faraó do Egito, mas quando o faraó morre, o seu sucessor acaba escravizando o povo de Israel. Então, isso é a fase bíblica a partir de 1850 anos antes de Cristo. De 1400 anos antes de Cristo em diante, nós temos as histórias dos juízes, de como Moisés foi instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito, como eles então atravessam o Mar Vermelho e começam a peregrinar no deserto rumo à Terra Prometida. Com o livro de Josué, nós temos a conquista da Terra Prometida, liderados por Josué. Com Gedeão e Sansão, nós vemos o papel dos juízes em julgar os povos,
manter os olhos de todos muito bem abertos sobre a vontade de Deus enquanto ele não chegasse. 1000 anos antes de Cristo, nós temos a história dos reis. Saul, o primeiro rei, que acabou perdendo o favor junto a Deus. Davi, o sucessor de Saul, que é, na verdade, o rei mais importante que Israel já teve. A história de Salomão, o rei de Davi, o filho de Davi com Betsabá, e a história de Roboão, que foi o filho que, na verdade, pela sua intransigência, era filho de Salomão, ele, na verdade, acaba separando o povo de Israel em dois grupos: o Reino do Norte, também chamado de Reino de Israel, e o Reino do Sul, composto por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era que era conhecido como a tribo de Judá. 930 anos antes de Cristo, nós vemos então a separação dos reinos, a conquista do Reino do Norte pelos assírios, que levam o povo de Israel para o exílio e a reconstrução. E depois nós temos a conquista do Reino de Israel, também levado em exílio, mas dessa vez pelos babilônios. E é quando o primeiro templo, construído por Salomão, vem a ser derrubado. Ora, as principais etapas, então, da história da salvação que nós vemos narrada no Antigo Testamento é mais ou menos 19 séculos antes de Jesus Cristo, até o século 18 antes de Cristo, nós temos o chamado de Deus a Abraão e a aliança que ele constrói com o povo de Israel, ou o povo de Judá, mais propriamente dito. Em Moisés, 13 séculos antes de Cristo, nós temos a história da salvação, de como o povo foi conduzido ao deserto para sua purificação, da lei que ele pôde obter por aceitar cumprir a vontade de Deus e a nova e eterna aliança que Deus espera um dia celebrar com a humanidade propriamente dito. Deus que governa o seu povo é como nós vemos o século V, o século X antes de Cristo. É a história de Davi, o primeiro rei que consolida todas as tribos de Israel em prol de uma única, para interceder por esse povo e começar a formar os fundamentos do reino de Judá. No século XVI, nós temos o exílio do povo de Israel, mas vimos que Deus não abandona o seu povo no exílio. O povo se muda dali, Deus se muda com ele. Quando o povo regressa do exílio, mais ou menos no século VI a século V antes de Cristo. O Torá, então, ou o livro da lei, é formado pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros, que Gênesis conta a origem do mundo e a promessa de Deus, o Êxodo conta a libertação de Israel, o Levítico as leis a serem observadas, os Números dão dados estatísticos de Israel depois da libertação, e o livro do Deuteronômio é a síntese de todo o conteúdo religioso que Deus transmitiu ao seu povo nessa época. Dizem que Moisés é o autor do Pentateuco. Na verdade, é meio difícil que seja Moisés, porque ele levou séculos para ser escrito, mas é atribuído certamente a Moisés a iniciativa de começar a registrar num livro os feitos de Deus. A gente encontra isso em Êxodo 17, em Êxodo 24 e em Deuteronômio, no capítulo 31.
Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, se Deus já botou tudo na esteira, por que que eu vou tentar ainda interferir? Porque, na verdade, o nosso Deus, ele não constrói a nossa história como se ela tivesse escrita nas estrelas. Em cada momento da nossa vida, nós temos o livre-arbítrio, o direito de aceitar, de dizer sim para Deus ou de dizer um não. Ele espera que a história de nossa vida seja sempre um eterno sim, mas ele aceita e muitas vezes ele até encoraja que a gente tome caminhos alternativos se esses caminhos forem nos levar mais certamente para a paz onde o Senhor nos espera. Então, Moisés escreveu parte desses livros, certamente, inspirou parte desses livros, certamente, mas achamos que dificilmente Moisés teria tido tempo para escrever os 1.700 páginas e ainda está lá para se reunir com os discípulos depois disso. A libertação do povo de Israel, então, é contada no livro do Êxodo. A conquista da terra prometida está no livro de Josué e de Juízes. A história dos reis está em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. E o exílio é a história de Esdras, de Neemias, de Josias e de São Tobé. É, oh, meu Deus. A conquista da Terra Prometida está no livro de Josué e de Juízes. A história dos reis de Israel está em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. E o exílio e a volta do exílio, nós temos a história nos livros de Esdras, Neemias, Tobias e Judite, 1 e 2 Macabeus e no livro de Daniel. E qual é o conteúdo dos livros no Novo Testamento? Os primeiros três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles contam a mesma história: que Deus se fez homem, que ele caminhou no meio de nós, que ele pregou um evangelho, que ele morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar um dia. É a mesma história que é contada sobre o olhar de Marcos, Mateus e Lucas, e até mesmo muitas vezes repetindo o mesmo acontecimento. Eles escreveram esses evangelhos para poder ir a toda parte, até as ilhas, como disse Jesus, pregando o evangelho. Já o evangelho de João foi o último a ser escrito, por volta do ano 80. Significa que os leitores do livro de João, eles já eram maduros na fé, já conheciam o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. O de Mateus não, o de João não. O evangelho de João foi escrito para cristãos que já eram convertidos. Então ele não é um livro que quer dizer quem foi Jesus. Ele é um livro que quer aprofundar a fé em Jesus no coração daqueles que já são cristãos. O Ato dos Apóstolos, que é o livro histórico, as epístolas e o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Nós vimos semana passada que os 4 evangelistas são tidos como prenunciados pela visão de Ezequiel no início do livro de Ezequiel. Então, Ezequiel tem uma visão de 4 pedrinhas, de quatro figuras mitológicas que simbolizam exatamente os 4 evangelhos.
Está aqui a passagem no livro de Ezequiel, onde Ezequiel tem essa visão de um ser magnífico, que é o próprio Deus, com caras que estão apontando, olhando para direções diferentes. Um tinha um rosto de homem, um tinha rosto de animal, outro tinha rosto o homem, o touro, o leão e a águia. São os 4 figuras que Ezequiel enxerga na visão dele, lá no iniciozinho do livro de Ezequiel. Ora, por que essa simbologia? Bom, segundo os teólogos, essa visão de Ezequiel é, na verdade, uma visão mística antecipada do que seria o reino dos céus quando a gente chegar na Terra Prometida. Lá, então, teremos o pleno cumprimento desses 4 figuras, dessa visão dessas 4 figuras. O livro de Mateus é tido como a visão do homem. Por quê? Porque Mateus começa o evangelho dele exatamente mostrando o lado humano de Jesus. Quem foi o avô, quem foi o tio, quem foi o sobrinho, quem foi o bisavô que conquista, que chama, que clama. Então, essa é a visão de Ezequiel lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, onde ele viu o livro de Deus, os 4 evangelhos de Deus serem anunciados. Já o segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, Marcos é simbolizado como leão. E ele não tem o mesmo conteúdo que os evangelhos de Lucas e de Mateus nos detalhes, porque Marcos não conheceu Jesus. Provavelmente, o que Marcos fazia, ele era discípulo de Pedro, era ir anotando as pregações de Pedro, e graças a Deus que ele fez isso, porque para os teólogos esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. E foi ele que inspirou Mateus e Lucas a escreverem o evangelho também. Ora, pela teoria, esse evangelho foi em primeiro lugar escrito em hebraico, com trechos de aramaico, e depois ele foi um dos primeiros a ser convertido para o grego. O povo judeu e os nossos irmãozinhos evangélicos não aceitam que eu ia falar? E esqueci, gente. Estou muito cansada. Muitas horas de voo para chegar até aqui. Mas eu preciso gravar hoje, porque amanhã começam as minhas reuniões e vai ficar um pouco mais difícil. Mas o Evangelho de Marcos teria sido escrito em primeiro lugar em aramaico ou hebraico e depois traduzido para o grego. Nós hoje temos a versão em grego original dele, mas não a versão anterior, que teria sido em aramaico ou hebraico. Então, Marcos pega as pregações de Pedro e converte isso num evangelho para que pudesse ser levado aonde quer que Pedro fosse pregar. Mateus, então, pega o evangelho de Marcos e se inspira nele para escrever o dele. E o evangelho de Mateus é muito mais detalhado do que o evangelho de Marcos, porque Mateus foi efetivamente discípulo de Jesus. Quando Jesus pregou aquelas palavras, Mateus estava lá e provavelmente ia anotando, e é graças a isso que a gente tem o evangelho de Mateus, que teria sido escrito totalmente em grego desde o original. O símbolo do Evangelho de Marcos é o leão, porque Marcos começa o Evangelho dele
com João Batista pregando no deserto a conversão dos pecados. E o animal que morava no deserto era o leão. Então, por isso, na Praça de São Marcos, em Veneza, nós temos tantos leões, porque é o animal que simboliza o Evangelho de Marcos. Já o Evangelho de Lucas, ele é menos detalhado do que o Mateus, mas muito mais abrangente do que o Evangelho de Marcos. Lucas também não conheceu Jesus, ele foi discípulo de Paulo, mas ele teve a oportunidade, nas viagens de Paulo, de estar no mesmo navio com Maria e com João, enquanto eles estavam a caminho de Éfeso. Se acredita que foi aí, então, que Lucas teve, com conversas com Maria e com São João, noção sobre a infância de Jesus, a anunciação, que você não encontra nos outros evangelhos, porque só Maria sabia dessas coisas. E por isso também São João não teria escrito um evangelho sinótico, porque grande parte do conteúdo do evangelho de Lucas foi exatamente João, o que foi discípulo de Jesus, contando para Lucas o que Jesus tinha falado. Então, daí, São João não tem necessidade de escrever um livro sobre a encarnação, evangelho, pregação, morte, ressurreição e ascensão aos céus de Jesus. Ele então vai escrever o evangelho dele, João, muito mais voltado para ser algo que cutuca a nossa fé. Tanto é que a gente, quando olha para o ano litúrgico, nós temos o ano litúrgico A, onde a nossa igreja estuda o Evangelho de Mateus, o ano litúrgico B, onde o principal foco é o Evangelho de Marcos, e o ano litúrgico C, que é o que nós estamos. Então, a maior parte dos evangelhos de domingo são tirados do livro do Evangelho de Lucas, que é, na verdade, o terceiro evangelho. Nós não temos um ano litúrgico D para estudar o Evangelho de João, porque a vida, né, a encarnação, a pregação, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo já é contada com detalhes nos três evangelhos sinóticos. Lucas é o evangelista que é simbolizado pelo touro, porque ele começa o evangelho dele com a oferenda do sacrifício no templo, e o animal do sacrifício era o touro. Zacarias estava no templo para oferecer o sacrifício do perfume, que era a honra maior que um sacerdote podia ter uma vez por ano. Então, temos aí os três evangelhos sinóticos. Já o evangelista João, ele é simbolizado pela águia, porque ele começa o evangelho dele mostrando a divindade de Jesus e mostra como Jesus, tal como a águia, é Deus que se rebaixa, que vem até a terra e anda no meio de nós. Quando ele se encarna e ele, então, convive com a gente por aproximadamente 33 anos. O que nós temos no Evangelho de São Mateus? O capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele nos mostra a genealogia de Jesus. Como, na verdade, Jesus é descendente lá desde a linhagem de Abraão até chegar em Jesus Cristo. O capítulo 2, ele vai nos contar sobre os reis magos, que procuram, que seguem a estrela do Oriente e acabam chegando até Jesus e não voltam para Herodes, e por isso o massacre dos inocentes. Já no capítulo 3, Mateus vai nos falar da pregação de João Batista, que é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. É aquele que, na verdade, veio para começar a cutucar o coração do povo, para torná-lo preparado para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo.
No capítulo 3, nós vemos João Batista, então, cumprir a grande finalidade dele ah, em vir a esse mundo, que foi batizar Jesus. Depois do batismo, Jesus então é conduzido ao deserto, que a gente vai encontrar no capítulo 4, e quando ele sai do deserto, ele começa a convocar os seus discípulos para formar os 12. Ele narra pregações e curas de Jesus nos capítulos 8 a 12 e de 14 a 16. No capítulo 17, Mateus vai narrar a transfiguração de Jesus. No capítulo 20, ele vai falar da parábola dos operários da vinha. Os capítulos 24 e 25, Mateus se dedica a descrever como vai ser o final dos tempos, segundo aquilo que Jesus já anunciou. E do capítulo 26 até o 28, nós temos a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, esse é o conteúdo do Evangelho de São Mateus. E o Evangelho de São Marcos? No capítulo 1, ele começa o evangelho dele com João Batista, pregando a conversão dos pecados. Ainda no capítulo 1, ele vai narrar o batismo de Jesus e Jesus sendo conduzido ao deserto para ser tentado. E do capítulo 1 a 3, ele vai narrar como Jesus selecionou os seus discípulos, selecionou os 12. No capítulo 2, São Marcos vai nos falar da cura do paralítico. E no capítulo 4, das parábolas do reino. Ele vai nos narrar pregações e curas de Jesus, do capítulo 5 até o 8, a transfiguração, no capítulo 9, a parábola dos operários da vinha, no capítulo 12, a narração sobre o final dos tempos, no capítulo 13, e a descrição da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nos capítulos 14 a 16. E qual é o conteúdo do Evangelho de São Lucas? No capítulos 1 e 2, ele nos traz a anunciação a Zacarias e depois a Maria, Maria que vai servir a sua prima Isabel, e a ida até Belém para o recenseamento, o nascimento de Jesus em Belém e a fuga para o Egito. O capítulo 2 já deu um salto, já nos traz Jesus aos 12 anos, quando ele é perdido e encontrado no templo. O capítulo 3 já nos traz a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, depois a condução do deserto para a provação, no capítulo 4, e a convocação dos primeiros discípulos, no capítulo 6. No capítulo 6 e 11, ele nos traz trechos do Sermão da Montanha. No capítulo 13, as parábolas do reino. No capítulo 8, a parábola do semeador. E narrações de pregações e curas no capítulos 8 a 12 e 14 a 16. Parábola dos operários da vinha no capítulo 20, o final dos tempos no capítulo 21 e paixão, morte e ressurreição de Jesus nos capítulos 22 a 24. Finalmente, o Evangelho de João. No capítulo 1, ele nos traz um prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ainda no capítulo 1, ele vai nos trazer o testemunho de João Batista, que proclama que não é digno de sequer desamarrar as sandálias dos pés de Jesus e apontar Jesus como o Cordeiro de Deus. Ainda no capítulo 1, São João vai narrar a convocação dos primeiros discípulos. No capítulo 2, ele nos conta sobre as bodas de Caná. No capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana.
Capítulo 6 é o Evangelho do Pão da Vida, que nos anuncia a Eucaristia. No capítulo 8, o episódio em que trazem uma mulher adúltera para que Jesus a condene e ele, na verdade, manda que aqueles algozes atirem a primeira pedra se eles não tiverem pecado. Capítulo 10 é a passagem do bom pastor. No capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. No capítulo 13, a última ceia e o lava-pés. No capítulo 14, Jesus se anuncia como o caminho, a verdade e a vida. Ainda no capítulo 14 e 15, ele faz a promessa do Espírito Santo. No capítulo 15, ele nos compara à videira verdadeira. No capítulo 16, ele anuncia que ele vence o mundo. No capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus, maravilhosa. E no capítulo 18 a 20, a descrição da morte e paixão, morte e ressurreição de Jesus. O capítulo 21 é como se fosse um adeno, algo acrescentado depois, que é o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Esse é o conteúdo do Evangelho de São João. Se a gente quiser comparar o que tem nesses 4 evangelhos, a gente tem esses quadros aqui que eu acho que ficaram bem interessantes e eu vou colocar o PDF dessa aula no WhatsApp, porque para você que gosta de estudar em áudio, como você, é muito bom ter esse paralelo como um guia de estudo para você encontrar as passagens. Bom, em termos de apresentação, nós temos uma introdução só no Evangelho de Lucas, onde ele dedica o livro dele a Teófilo. O vínculo teológico, ou seja, aquele que apresenta a ligação de Jesus com o próprio Deus e Jesus como sendo Deus, nós teremos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 a 18. A genealogia, ou seja, o lado humano de Jesus, nós vamos ter tanto no capítulo 1 de Mateus, quanto no capítulo 3 de Lucas. O anúncio do anjo a Zacarias, vamos ter só no Evangelho de Lucas. O anúncio a Maria, ele é contado tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Lucas. A visita de Maria a Isabel e o Magnificat, só no Evangelho de Lucas. O nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas também. A circuncisão e apresentação de Jesus no templo, Lucas outra vez. Os reis magos, apenas em Mateus. A infância de Jesus, apenas em Lucas, no capítulo 2. A pregação de João Batista, anunciando o reino de Deus, a gente encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O batismo de Jesus é narrado nos 4 evangelhos, no capítulo 3 de Mateus, no capítulo 1 de Marcos, no capítulo 3 de Lucas e no capítulo 1 de João. João Batista apontando Jesus como Cordeiro de Deus, só temos no Evangelho de João. A tentação de Jesus pelo demônio, nós vamos ter nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 4, Marcos 1, Lucas 4. Jesus expulsando os mercadores do templo, nós vamos ter nos 4 evangelhos. O diálogo entre Jesus e Nicodemos e Jesus e a samaritana só vamos ter no livro de João. O chamado dos discípulos nós temos nos 3 sinóticos, Mateus 4, Marcos 1, Lucas 5. O pecado contra o Espírito Santo está em Mateus 12, Marcos 3, Lucas 12. Pedro sendo declarado como aquele que guardaria as chaves do céu, ou como a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja,
está nos 4 evangelhos: Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9 e João 1. A transfiguração de Jesus nos 3 evangelhos, sal da terra nos 3 evangelhos, luz do mundo também, perdoar para ser perdoado, também nos 3 evangelhos, não julgar o próximo, também nos 3 evangelhos. O chamado de Jesus está também nos 3 evangelhos. O questionamento sobre jejum nos 3 sinóticos. Jesus que transforma coisas antigas e novas está nos 3 evangelhos. A escolha dos 12 apóstolos nos 3 evangelhos. O envio dos discípulos 2 a 2 está nos 3 evangelhos. O anúncio de que futuras perseguições viriam está nos 3 evangelhos. Jesus se proclamando o Senhor do sábado, também nos 3 evangelhos. Cristo e Beuzebu está nos 3 evangelhos. Maria e os irmãos de Jesus está nos 3 evangelhos. O sinal dos tempos também. O fermento dos fariseus, também nos 3 evangelhos. Jesus prevendo a sua própria morte, também nos 3 evangelhos. Jesus dizendo que nós precisamos tomar a cruz e renunciar a nós mesmos, também nos 3 evangelhos. A comparação entre a fé e o grão de mostarda está nos 3 evangelhos. A segunda predição da morte de Jesus também está nos 3. As crianças e o escândalo está nos 3 evangelhos também. Deixai vir a mim as criancinhas, também está nos 3 evangélicos. O jovem rico também está nos 3 evangelhos. Terceira predição da morte de Jesus está nos 3 evangelhos. A discussão sobre quem é o maior também está nos 3 evangelhos. A morte de João Batista é narrada tanto em Mateus quanto em Marcos, mas não em Lucas. As tradições humanas e preceitos divinos em Mateus e Marcos, mas não em Lucas. O mal não é o que entra pela boca do homem. Está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E Jesus ressalta de que não é um mal que entra pela boca do homem, mas o que sai, também no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Jesus narrando aos seus discípulos sobre o divórcio. Nós temos então nos 3 evangelhos, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 16. Os filhos de Zebedeu estão em Mateus 20 e Marcos no capítulo 10. As bem-aventuranças no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e 6 no de Lucas. A lei antiga comparada com a nova, que está no capítulo 5 de Mateus e 6 de Lucas. A conciliação entre os dois, Mateus 5 e Lucas 12. Dar a outra face a quem te bate. A conciliação também em Mateus e Lucas. O dar a outra face também em Mateus e Lucas. Amar os inimigos, Mateus e Lucas. O Pai Nosso também encontramos em Mateus e em Lucas. Tesouro no céu também encontramos no Evangelho de Mateus e no Evangelho de São Lucas. Que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, está em Mateus e Lucas. Pedi e nos será dado, Mateus e Lucas. Que devemos tirar a trave do próprio olho antes de tirar a trave do olho do próximo, também está em Mateus e Lucas. O que quiseres que te façam, façais primeiro para ele por inteiro.
Ah, Também está no Evangelho de Mateus e de Lucas a necessidade de tirar a trave do próprio olho antes de querer corrigir o outro. Está em Mateus e Lucas. O pedir-vos será dado, além de Mateus e Lucas, está no Evangelho de João também, no capítulo 15. O que quiseres que te façam, façais primeiro aos outros, Mateus e Lucas. A porta estreita também, Mateus e Lucas. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai, também Mateus e Lucas. A casa sobre a rocha, Mateus e Lucas. Que os mortos enterrem seus mortos, está em Mateus e Lucas também. A messe é grande, mas os operários são poucos. Está em Mateus e Lucas. Não temais a quem vos pode matar o corpo. Temei antes aqueles que vos podem matar a alma. Também está em Mateus e Lucas. A divisão da família também. E o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. É maior do que João Batista, está também em Mateus e Lucas. Que pelo fruto se conhece a árvore, o sinal de Jonas, o retorno do espírito mau. Felizes os olhos que viram o que nós vemos, a parábola da ovelha perdida e a correção fraterna, todos eles estão presentes no Evangelho de Mateus e também no de Lucas. A porta estreita, o fim dos tempos, está só em Mateus. Quem não está contra vós está a vosso favor, está em Marcos e Lucas. Maria, irmã de Lázaro, escolheu a melhor parte, está em Lucas 10. O Sermão da Montanha está nos capítulos 5 a 7 de Mateus e em Lucas 6. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Isso é palavra de Deus e só está no Evangelho de Mateus. Então, Mateus é que vai ter esse grande privilégio de abraçar. Um, Peraí. Nossa, tem muita coisa ainda. Para vocês só verem aqui que a gente fez o levantamento do conteúdo de todos os evangelhos e aquilo que consta nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos ou só em alguns dos evangelhos sinóticos. Tudo aqui que Jesus nos ensinou, mapeado e localizado. Aqui nós temos as curas de Jesus, os milagres dele também, as curas que aparecem nos 3 evangelhos e muito pouca atenção às curas dadas no Evangelho de São João. Aqui em amarelo nós temos as parábolas contadas por Jesus, que é o próximo tópico desse nosso módulo sobre Jesus Cristo. Nós vemos então as parábolas aqui do semeador, do grão de mostarda, do servo cruel, operários da vinha, o joio do trigo, o bom samaritano e o rico tolo. Mas não vemos nenhuma parábola no Evangelho de São Lucas. Então, continuando as parábolas da dracma perdida, do filho pródigo, administrador infiel, Lázaro e o homem rico, o juiz iníquo e o fariseu e publicano, que só aparecem no Evangelho de Lucas. A parábola dos 2 filhos, em Mateus 21. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, está em Lucas e Mateus. Os lavradores rebeldes, está em todas as 3. Acho impressionante que não ter colocado a parábola das 10 virgens também no Evangelho de Lucas. Lucas é o evangelista que mais nos conta parábolas. Nós vamos ver isso. E ficamos aqui.
na próxima semana, na nossa última aula sobre a Bíblia, meu irmão, minha irmã, e desculpe o cansaço aqui, ah, que fez a gente engasgar em alguns momentos, mas na próxima aula nós vamos encerrar o módulo da Bíblia com a visão do significado dos números na Bíblia. Imperdível. É uma aula sensacional. Que, se Deus quiser, a gente vai estar pessoalmente para falar sobre o tema. Muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada por estar assistindo essa aula online. Obrigada, Norminha, pelo apoio aí de estar transmitindo para vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.